A presidente Dilma Rousseff sancionou o projeto de lei que autoriza a venda de terrenos da União. Isso significa que os donos de cerca de 80 mil imóveis na Baixada Santista terão a oportunidade de ficarem isentos das taxas de marinha desde que optem pela compra. O governo federal, no entanto, vetou 4 artigos da proposta inicial que vem causando polêmica. Sobre o assunto, eu converso agora com o deputado federal João Paulo Papa, que trabalhou nas comissões mistas para transformar o projeto em lei. Deputado, boa noite, obrigado por participar conosco. Boa noite. O senhor estava me dizendo, a lei já está em vigor desde o dia 4, mas quais foram esses 4 pontos que foram vetados na lei, deputado? Bom, a presidente Dilma sancionou a lei, essa lei foi construída em consenso entre o Parlamento e o Palácio do Planalto, mas agora, no momento da sanção, ela acabou vetando 4 dispositivos. Dos 4, Irineu, eu diria que 3 são muito importantes. O 4º é uma questão redacional que não faz grande diferença. O primeiro deles e mais importante, e é uma grande contradição também, porque foi proposta original da própria Presidência da República, é o que previa o parcelamento desse valor da alienação, ou seja, da compra, em 10 anos. Porque, veja, o governo está oferecendo a possibilidade dos atuais proprietários de imóveis que estão em áreas da União de adquirirem a parte da União. A parte da União significa 17% do valor desses imóveis. O avanço foi a possibilidade de fazer o cálculo apenas sobre o terreno. Até então, esse cálculo era sempre feito sobre o valor total do imóvel, considerando também construções, benfeitorias, enfim. Mas mesmo assim, 17% do valor que corresponde ao terreno, 17% sobre o terreno é um valor alto. Eu entendo que a possibilidade do parcelamento em 10 anos, como previsto originalmente pelo próprio Palácio do Planalto, daria plenas condições para a maioria dos ocupantes e proprietários fazerem essa aquisição. Era um parcelamento com correção monetária, mas sem juros, quer dizer, um financiamento direto do governo para o contribuinte. Esse foi um veto, é um veto importante, ele muda bastante a situação. Como fica então a situação agora? Bom, hoje não pode financiar, tem que comprar à vista, hoje então? Vale o que está na lei, no texto publicado, que é pagamento à vista, com desconto de 25%, o desconto permanece, e esse valor, esse desconto de 25% será válido por 1 ano. Ou seja, aqueles proprietários que exercerem essa faculdade, esse direito, em 12 meses terão direito a esse desconto de 25%, mas o parcelamento nesse momento não vale. Eu tenho esperança e vou trabalhar por isso, e eu sei que na comissão nós vamos ter grandes apoios de vários estados, que nós possamos derrubar o veto da Presidência da República quando esse veto for apreciado novamente pelo Congresso Nacional. Acho que é uma grande possibilidade de derrubada, mas até que isso ocorra, o que vale é o que está escrito e publicado, ou seja, não há possibilidade de parcelamento. O segundo ponto que a presidente vetou é um dispositivo que foi incluído durante a discussão, que transfere parte dessa arrecadação aos municípios onde esses imóveis se encontram. Eu acho muito justo. O governo federal apresenta essa proposta nesse momento, obviamente, claramente, porque pretende fazer reforço de caixa, né? Dentro do programa de ajuste fiscal que o governo está colocando em ação, ele pretende aumentar a arrecadação. Pois bem, a arrecadação municipal, a arrecadação dos municípios também caiu e caiu muito. Sim. O noticiário diário mostra isso. Então, nada mais justo do que repartir parte menor, inclusive, 20% desses recursos arrecadados ficariam nos municípios onde essas áreas se encontram. A presidente também vetou isso, cometendo aí uma grave injustiça contra municípios, né? Quer dizer, protege o seu caixa e deixa os municípios à deriva. Que é o que tem acontecido muito, né, deputado? Quer dizer, o governo tem centralizado muito as arrecadações e os municípios estão à míngua, né? A mentalidade do atual governo é claramente uma mentalidade centralizadora. Veja o exemplo da lei de portos. Né? Tudo aquilo que nós tivemos de avanço nos últimos anos, descentralizando a administração dos portos brasileiros, o governo, numa penada só, numa medida provisória, reverteu tudo para a União. Então, mais uma vez, exerce esse papel e essa linha de política de centralização e deixa os municípios de fora. É bom registrar também, Irineu, que parte da queda de arrecadação dos municípios, principalmente através do Fundo de Participação dos Municípios, se deu em função de decisões
não tomadas pelos municípios, mas decisões tomadas pelo governo federal. Sim. As desonerações, por exemplo, o excesso de desonerações que ocorreram nos últimos anos, criaram uma queda, né, geraram uma queda de arrecadação para os municípios e agravou a situação deles. Então, seria o momento de compensar de alguma maneira, repartindo só 20% disso. A presidente também, numa demonstração de falta de sensibilidade nessa questão do pacto federativo, né, tão divulgado pelo governo, enfim, também vetou essa medida. O terceiro veto, ele é mais incompreensível ainda. Ele deixa de fora os municípios pequenos. Os municípios com menos de 100 mil habitantes ficaram fora dessa medida. Não faz nenhum sentido. O direito do cidadão brasileiro, né, de exercer essa faculdade, essa proposta que o governo coloca, é o mesmo num município de mais de 100 mil habitantes ou de menos de 100 mil habitantes. Cidades na região estão incluídas aqui nessa mesmo, lista, né? 4 cidades. Aqui na Baixada Santista mesmo, 4 municípios, Peruíbe, Bertioga, Mongaguá e Itanhaém. São 4 municípios que ficaram de fora e tem situações de áreas da União e não faz sentido. O cidadão brasileiro é o mesmo no município com 1 milhão de habitantes ou no município com 5 mil habitantes. Então é um terceiro ponto que terá que ser combatido. O quarto veto, como eu falei, é uma questão de gestão de praias, é irrelevante, não merece não altera muito. Não altera absolutamente nada. Falar dos números, né, deputado? Foram 4 bilhões de arrecadação, né, no país todo, com a cobrança desses impostos, em todo o país nos últimos 10 anos. E 226 milhões nos últimos 10 anos também, aqui na nossa região, é isso? É isso aí. E esse dinheiro, a gente não viu a cor desse dinheiro. Esse recurso vai todo para o Tesouro Nacional. Ele não há diferentemente de impostos e taxas municipais, por exemplo, o IPTU, ele é um imposto claramente associado a uma contraprestação de serviços. Aliás, a nossa Constituição fala claramente nisso. Não se pode criar taxa nem imposto sem uma contraprestação de serviços amarrada, clara, definida em lei. Não é o caso. Esse dispositivo é muito antigo, ele está regulamentado, a primeira regulamentação importante dele é de 1946, é uma coisa muito defasada já e não está de fato associado a nenhuma prestação de serviço específica. É um segundo IPTU que os moradores pagam, só que o primeiro IPTU, aquele que é pago para a prefeitura, ele custeia pavimentação, serviços gerais na cidade, educação, saúde, enfim, você tem uma série de serviços prestados nas prefeituras, pelas prefeituras, que são custeados pelo IPTU. Então o cidadão paga, mas sabe que tipo de benefício ele terá em troca, né, de devolução. No caso dessas taxas, laudêmios e taxa de ocupação e taxa de aforamento, não há nenhuma relação com qualquer serviço prestado pela União. O laudêmio foi criado quando, deputado? Desde quando existe? O laudêmio vem do tempo do Império. Do Império, né? O instrumento do laudêmio, da enfiteuse, vem do tempo do Império. E ele vem sendo ajustado, regulamentado. A regulamentação mais consistente é a última, né, que foi sendo alterada, ajustada com leis, é de 1946. Quer dizer, é um instrumento muito antigo. Ele é exercido também pelo setor privado, é importante que se diga isso. Nós temos algumas áreas de entidades privadas que também estão sujeitas a esse instrumento, mas aí são relações entre privados, né? Dizem, por exemplo, que a família real tem áreas que estão sujeitas a esse regime. Muito bem, mas a cessão dessa área é de um ente privado para um outro ente privado. Deixar de cobrar esse imposto não há a menor possibilidade? A luta de todos nós, aqui mesmo na região, nós temos o vereador Constantino, atual presidente da Câmara. Há muitos anos luta. Há muitos anos luta por isso, e muitos deputados federais e vários estados, né? Vou dar um exemplo também, o Espiridião Amin, que já foi governador de Santa Catarina, foi um dos mais atuantes deputados na comissão mista, e muitos deputados do Nordeste, da região sul do país lutam, e muitos já morreram, inclusive, senadores, enfim, lutaram pela extinção, né, que seria o mais justo. O proprietário, ele já pagou aquele imóvel, já adquiriu, já comprou, e ele tem que se livrar definitivamente dessa injustiça que é perpetuada através dessas várias alterações da legislação. O que o governo fez hoje, nesse momento, não foi extinguir, não, o instrumento. Foi um avanço, mas é um avanço parcial, vamos dizer assim, não é o mais justo. Não é o mais justo. O mais justo seria extinguir.
As pessoas já pagaram por anos essas taxas, nas transferências pagam altíssimas taxas, 5% sobre o valor do imóvel. Esses imóveis da União, Irineu, eles têm dificuldades. Primeiro, não conseguem financiamento. Uma das grandes dificuldades é essa. Os agentes financeiros não financiam a compra. Quando tem a cobrança de laudêmio. Não financiam, porque tem uma fragilidade na documentação. Segundo, são imóveis que se desvalorizam com o tempo, porque as pessoas fogem, os compradores muitas vezes fogem da aquisição de imóveis nessas condições, porque sabem que eles vão ter que pagar o resto da vida. E teoricamente seriam imóveis até que deveriam valorizar mais, porque no momento que estão muito próximos à praia, ao contrário do que acontece, por exemplo, na Zona Noroeste, que a gente sabe que lá eles pagam também laudêmio, né? Isso também é uma coisa importante que deve ser dita aqui. Muitas pessoas imaginam que os imóveis que pagam a taxa para a União são os apartamentos de frente para o mar. Não é verdade. Não é isso. São todos os imóveis de frente para o mar e todos aqueles que estão próximos a qualquer canal, rio, é o caso da Zona Noroeste. Então, boa parte dos imóveis da Zona Noroeste de Santos, que não são imóveis de luxo, muito pelo contrário, eles têm que pagar também essas taxas e o laudêmio quando é vendido o imóvel. Por isso é que acaba resultando, esse instrumento, essa condição acaba resultando em desvalorização ao longo do tempo e baixa procura pela falta de financiamento. Agradecer aqui a presença do deputado federal João Paulo Papa. Deputado, espero que o senhor consiga lá derrubar esses vetos juntamente com a Câmara. O projeto volta agora para... O projeto, como todo projeto de lei que sofre vetos da Presidência da República, ele retorna. Eu estou muito confiante, Irineu, que o primeiro veto, aquele que derrubou a possibilidade do parcelamento, será derrubado. Pelo menos esse. Esse será, porque foi um dos primeiros pontos que nós discutimos e foi proposta do próprio governo. Imagina, a medida provisória que chegou à Câmara... Eles propuseram e vetaram depois, se arrependeram no meio do caminho, né? Acho que a mudança de ministro, acabou resultando no veto. Obrigado, viu, deputado, mais uma vez. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Polícia encontra explosivos numa casa de veraneio em Praia Grande. Os bandidos fugiram. Foi nesta casa, no bairro Jardim Imperador, que os criminosos abandonaram as dinamites. O material estava em um dos quartos, dentro de uma sacola. Segundo o boletim de ocorrência, o imóvel de veraneio havia sido alugado indevidamente por um estelionatário. A dona, que mora na capital, só percebeu o golpe por causa do valor das contas de água e luz. Resolvido esse problema, mais um susto. A proprietária estava no imóvel para trocar as fechaduras, acompanhada de um amigo, quando os explosivos foram achados. Ao encontrar as dinamites, a proprietária do imóvel chamou a polícia, que acionou o Grupo de Ações Táticas Especiais de São Paulo. O GAT informou que os explosivos usados em pedreiras seriam utilizados para estourar caixas eletrônicos. O material foi recolhido e levado para um local seguro para ser detonado. A rua foi fechada, os vizinhos foram retirados dos imóveis. Dona Maria Aparecida mora em São Paulo, mas há 4 anos passa as férias na praia. Depois do fato, conta que se sente insegura. Com essas dinamite ali dentro, a casa estava cheia de criança. E se aquilo explode? Fiquei com medo, de verdade mesmo. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Praia Grande, onde as vítimas prestaram depoimento. Um homem foi preso ontem à noite suspeito de participar do assalto a um camping na Prainha Branca, em Guarujá. A Polícia Militar realizou uma operação no bairro Morrinhos para tentar localizar os suspeitos. Um deles foi encontrado e não resistiu à prisão. As vítimas já haviam reconhecido o acusado por fotografia. O homem foi encaminhado à delegacia sede no município, onde o caso é investigado. A polícia continua as buscas pelos outros envolvidos. O crime aconteceu no sábado. 3 bandidos fizeram pelo menos 8 pessoas reféns entre turistas e funcionários do local. Depois de 11 horas, as vítimas foram liberadas e os criminosos fugiram, levando dinheiro, joias e celulares. Nada foi recuperado até agora. Ainda em Guarujá, mais uma audiência sobre o homicídio do ex-secretário municipal de governo, Ricardo Joaquim, foi realizada ontem. 3 dos 4 principais envolvidos prestaram depoimentos à justiça. Os empresários Edis César Vedovati e Felício Tadeu Bragante, acusados de serem os mandantes do crime, e o ex-PM Jorge Alves de Almeida, um dos autores dos disparos, foram ouvidos. O ex-secretário de governo, Ricardo Joaquim de Oliveira,
foi morto no dia 8 de março de 2012, durante um encontro político no Jardim Conceiçãozinha, no Guarujá. Ele estava nessa casa quando 2 homens em uma moto efetuaram os disparos. Ricardo Joaquim morreu no local após ser atingido por 3 tiros. O quarto suspeito do crime é o ex-policial militar Anderson da Silva. A justiça já decidiu que ele vai a júri popular. Segundo a polícia, Ricardo Joaquim recebeu dinheiro dos 2 empresários para acabar com as dívidas de IPTU de um terreno com mais de 1 milhão de metros quadrados no Jardim Virgínia. Como foi exonerado do cargo, o ex-secretário não cumpriu a promessa e foi morto. Dentro de um período de 90 dias, a Justiça vai decidir se os suspeitos vão a júri popular. E continuam as buscas pelo turista de São Paulo que se perdeu em uma trilha próxima à rodovia Mogi-Bertioga. Emerson de Santos, de 28 anos, estava a caminho da Cachoeira Véu da Noiva quando se separou de 2 amigos. A família do rapaz montou um acampamento próximo ao local para acompanhar o trabalho de buscas do Corpo de Bombeiros. Um agente de trânsito foi agredido por 2 moradores de Santos após aplicar uma multa na faixa da areia da praia na última sexta-feira no Canal 2. A vítima precisou receber atendimento médico e está afastado do trabalho. Segundo a CET, na Alameda dos Canais, há placas informando a proibição de estacionamento e de seguir em frente na faixa de areia. Por volta das 7 da noite, o agente de trânsito constatou a ocorrência e começou a elaborar a multa. O motorista do carro chegou no local na companhia do filho. Após discussão, eles teriam dado socos e pontapés no agente. Todos os envolvidos foram encaminhados ao 7º DP de Santos e foi elaborado um boletim de ocorrência. Segurança aliada à tecnologia. Nessa temporada de verão, São Vicente conta com um drone para monitorar a orla da praia. Com 40 centímetros de comprimento, mas com capacidade para subir 120 metros com distância de 1 quilômetro. Que vai auxiliar aí a Polícia Militar e a própria Guarda Municipal na detecção de delitos na hora da praia, pessoas perdidas e até mesmo possíveis afogamentos. O drone ele vai funcionar acoplado ao ônibus de monitoramento da Guarda Municipal. Então nós temos 9 câmeras de monitoramento no interior do ônibus. O piloto fica atento a todos os detalhes, técnicos e de segurança também. As imagens capturadas pela câmera, que consegue ter uma visão de 360 graus, são transmitidas via Wi-Fi. Elas são reproduzidas em tempo real para o tablet, que fica junto ao controle remoto, e ao sistema de monitoramento no ônibus da Guarda Municipal. Já foi detectado algum delito, alguma anormalidade pelo drone? Sim, nós já tivemos um princípio de arrastão, foi detectado, né, foi feito o sobrevoo e chamamos aí o apoio da nossa equipe aí e junto com a Polícia Militar para poder estar normalizando a situação. O equipamento opera durante o dia, a semana inteira. Ele vai auxiliar aqui a Operação Verão durante todo o transcorrer da Operação Verão e depois de encerrar a Operação Verão ele vai continuar aqui na hora da praia fazendo monitoramento. Durante a temporada de verão, São Vicente conta também com um reforço de 290 policiais, que fazem o patrulhamento por toda a cidade. A Prefeitura de Cubatão voltará a distribuir o cartão cidadão para funcionários públicos ainda no primeiro semestre desse ano. O benefício havia sido suspenso por determinação do Tribunal de Contas do Estado por problemas relacionados a disputas licitatórias. Criado em 2010, o projeto consiste em um crédito mensal de R$ 500, disponibilizado para os mais de 5 mil servidores municipais. A verba, que só pode ser utilizada no comércio local, deve voltar a movimentar cerca de R$ 3 milhões por mês na cidade. O contrato com a nova concessionária do serviço é de 12 meses, podendo ser renovado por até 5 anos. Os cartões estão em fase de confecção e em breve serão entregues aos servidores. Você já sabe, Carnaval 2016 é aqui, na Santa Cecília TV. Nós vamos transmitir com exclusividade nos dias 29 e 30 os desfiles do Grupo Especial de Santos. E dando continuidade à série de reportagens sobre os preparativos das escolas, hoje você vai conhecer os bastidores da Vila Matias. A agremiação, 7ª colocada no ano passado, quer surpreender na Avenida em 2016.
escola traz 1.200 integrantes, 14 alas, 3 carros alegóricos e 120 ritmistas na bateria. O enredo é uma viagem aos 470 anos do transporte em Santos. Aquela embarcação das luzes ao mar, o barão surgiu daqui da lá, veio de lá pra cá. A gente vem falando do transporte, né? O primeiro meio de transporte que chegou a Santos foi as caravelas, até os dias de hoje, que é o VLT, o ônibus, o táxi, bicicleta, motos. É uma viagem legal. Quem estiver na passarela lá e acompanhar a Vila Matias, tenho certeza que vai entender o enredo de cabo a rabo, tranquilidade, com mais um belo espetáculo. O samba está muito bom, acho que tem um refrão muito forte, que vai empolgar bastante na avenida. A melodia dele também é uma melodia envolvente, uma melodia gostosa. Aqui no ensaio o pessoal está cantando, acho que tem tudo para fazer um belo espetáculo lá na avenida. O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, César e Jennifer, estreia como dupla este ano. É o meu primeiro ano, né, na Vila Matias. Eu vir para a escola a convite do carnavalesco Alex Santos. Bom, existe uma certa dificuldade, né, que eu sou de São Paulo, ele de Santos, mas toda segunda-feira nós estamos aqui e aos sábados ele sobe para fazer ensaio comigo lá em cima. Para mim é uma honra receber a Jennifer como minha parceira, que já vem na estrada em São Paulo, desfilando há muitos tempos no AMB. Isso agrega muita oportunidades, tanto para mim quanto para ela. Ela conheceu o Carnaval Santista, como eu também conheci o Carnaval Paulistano. A rainha de bateria Joyce mostra que além do samba no pé, tem muito estilo. É isso que ela quer levar para a avenida. A proposta é essa, mostrar um pouco da minha identidade. Sou uma pessoa que defende a cultura africana, então eu sigo muito essa linha. Participei do concurso do Rainha do Carnaval de Santos, trazendo uma guerreira africana dentro dessa proposta, mas não porque é carnaval, não simplesmente por isso, mas porque eu vivo isso no meu dia a dia. Então eu trago isso para o samba também, que é a minha alma. A Vila Matias será a segunda a desfilar na sexta-feira, dia 29 de janeiro. Se depender da torcida, a escola deve fazer uma grande apresentação. Muita fé, vai dar tudo certo. As expectativas são as melhores, a gente vem, né, com o enredo falando de transporte e a gente está fazendo tudo para dar tudo certo. Esse ano vai dar Vila, estamos pensando, né, estamos com fé em Deus. Os ensaios da Vila Matias acontecem às segundas e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. O endereço é Rua Júlio Conceição 133, na Vila Matias. Futebol. Elano está de volta ao Peixe. Depois de uma passagem de 3 meses pelo futebol indiano, o meia de 34 anos se reapresentou ao Santos. O atleta já está integrado ao elenco e fará pré-temporada no CT Rei Pelé. Esta é a 4ª passagem do jogador pelo alvinegro praiano. Com a camisa do clube, Elano conquistou 2 campeonatos brasileiros, 3 paulistas e 1 Libertadores. O contrato do meia termina em junho desse ano. E parte do acervo do Museu do Futebol na capital está no Museu Pelé em Santos. O material faz parte de uma mostra itinerante que já percorreu várias cidades do estado. A história do esporte mais famoso do mundo, o futebol. Detalhes, curiosidades, frases marcantes, jogadores de sucesso. Falando em jogadores, aqui tem uma projeção interativa de um campo de futebol. E você pode jogar. Futebol eu gosto, sempre gostei, joguei futebol, né? Na minha época. É, isso mesmo. Diversão para todas as idades. Se você preferir, também tem futebol de botão e pebolim. É possível ainda voltar no tempo. Nesta sala, por exemplo, tem desde a seleção brasileira da primeira edição da Copa do Mundo em 1930 até a última equipe que jogou em 2014. Muito bacana, muito lindo. Parabéns à cidade porque está muito bonito mesmo. É incrível o acervo que se tem, eu acho que é muito bonito. O Brasil conseguir guardar isso e mostrar para todos nós. A mostra é itinerante, veio direto do Museu do Futebol em São Paulo.
já foi vista por mais de 40 mil pessoas. Em cada cidade a gente coloca informações locais nas salas, né? Então nessa sala que a gente está, por exemplo, Números e Curiosidades, o jogo de botão, a gente fez um jogo entre a Portuguesa Santista e o Jabaquara, a gente colocou recordes que o Santos Futebol Clube teve, a gente trouxe uma camisa que o Pelé usou na final do Campeonato Paulista de 69, em outras salas a gente traz fotos de como que era o futebol em Santos no começo do século XX, e isso faz com que o acervo do Museu do Futebol em São Paulo também se amplie com essas histórias locais. Aqui em Santos, a exposição se torna mais especial. Afinal, o clube da cidade revelou o maior jogador de todos os tempos. E a mostra não poderia estar em outro espaço. O museu leva o nome do rei. Aqui, por exemplo, tem um dado que eu acho fantástico, que o Santos Futebol Clube foi o primeiro clube do mundo a marcar 10 mil gols. Então, com essa exposição, justamente, a gente consegue, esse é algum objetivo, trazer para a população de Santos, aqui da Baixada, um pouco do Museu do Futebol, dessa história do futebol brasileiro, e também registrar e dar evidência para essas realizações do futebol da cidade, que no caso de Santos tem essa história tão importante, tão singular. Parceiro de Pelé na década de 70 no Peixe, Mengalvio também veio prestigiar a exposição. Ele se sente honrado em ter participado dessa história. Eu sempre fico alegre, feliz, principalmente quando revejo meus amigos, ex-jogadores, e a gente conversa bastante. Eu, mais uma vez, fico contente e feliz, e toda vez que me convidar, estarei aqui. Dessa semana nós temos a estação dos bondes, o embarque nos bondes aqui em frente ao Museu Pelé, também para estimular a presença de público. Ano passado foram mais de 100 mil pessoas utilizando os bondes na nossa cidade, então esse público vai passar pelo museu, vai ter novas atrações, e a ideia é que periodicamente a gente possa ter novos atrativos no Museu Pelé. A exposição fica na parte térrea do Museu Pelé até o dia 10 de abril. As visitas podem ser feitas de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. E às segundas-feiras, só até o dia 8 de fevereiro. A entrada é de graça. Eu estou gostando, é bem interativo, também tem muitas informações. E estou visitando aqui também, né? Espero que o público venha visitar e venha mais vezes. O endereço é Largo Marquês de Monte Alegre, número 2, no Valongo. O desejo de se alimentar de uma forma mais natural e saudável parece estar impulsionando o mercado dos produtos orgânicos. Pesquisas apontam que o setor deve crescer em média 35% no país este ano. Em Santos, aconteceu neste fim de semana uma feira de produtos orgânicos, também itens de beleza e higiene. A feira acontece aos finais de semana em diferentes espaços da cidade. Esta edição foi no Orquidário. Aqui os produtores vendem direto ao consumidor. Assim o custo do produto fica menor. O pé de alface orgânico, por exemplo, custa R$ 3,00. Já a dúzia de banana sai por R$ 6,00. O preço acaba sendo um pouco mais favorável para o produtor e para o consumidor muito mais, porque ele não tem toda a despesa com logística, com frete que teria num supermercado, por exemplo. Ele chega a ser 30%, 40% até 50% mais barato, dependendo do item. Mas o que são alimentos orgânicos e por que eles custam mais caro? A diferença está no cultivo sem agrotóxicos ou produtos químicos. A produção é em menor escala e leva mais tempo para a colheita. Não podemos dizer que a banana orgânica, a banana convencional é o mesmo produto. Na verdade não é, porque ele tem gosto diferente, propriedades nutricionais diferentes. É como se fosse uma variedade diferente. Então assim, produtos diferentes têm que ter preços diferentes, mas o preço é muito pouco, né? Hoje uma banana numa feira convencional aqui é R$ 5,00 a dúzia, nós vendemos a R$ 6,00 a dúzia. A aposta dos produtores do Vale do Ribeira é o Manacubil, uma fruta da Amazônia rica em vitamina C. A bandeja com meio quilo é vendida a R$ 7,00. Ela é uma planta com muitos produtos medicinais, né, que tem os efeitos medicinais comprovados pelo INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Então ele combate colesterol, triglicéridos, aumenta o sistema imunológico, é coadjuvante no tratamento de carcinomas, do câncer, né? Então assim, o que ele vem fazer? Pelo alto teor de niacina, que é a vitamina C, ele na realidade ele aumenta seu sistema imunológico.
Orgânicos não são apenas os produtos in natura. É possível encontrar farinha, massas, lanches, geleias e até sorvete. Até a indústria cosmética desenvolveu uma linha mais natural sem a presença de elementos químicos. Tem gel dental, creme facial, shampoo, condicionador e até desodorante. Muitas pessoas têm problema com alergia a produtos químicos, né, produtos sintéticos. Então eles que vêm procurar, porque ela é livre de agrotóxicos, né, livre de parabenos, livre de uma série de produtos derivados do petróleo, né? Então isso que tem feito a diferença. Quem consome produtos orgânicos garante que vale a pena pagar um pouco a mais. Eu acho que tem mais sabor, sabe? Você vê o sabor assim do alimento, é diferente. A gente tem que incentivar essa produção mesmo, né? Porque a gente às vezes se alimenta de coisas que não são do Brasil e a gente nem sabe. E o orgânico ele tem essa característica mesmo de ser daqui. Então a gente tem que incentivar mesmo. A próxima edição da Feira de Orgânicos em Santos será realizada nesse domingo, das 9 da manhã à 1 da tarde, na Escola Estadual Leonor Mendes de Barros. Anote o endereço: Praça Fernandes Pacheco, sem número, no Gonzaga. A edição desta terça-feira chegou ao fim. Lembrando que se você perdeu alguma reportagem, pode rever o Caderno Regional, que agora é reapresentado às 10h30 da noite. Obrigado pela companhia. Acesse o Santa Portal para se manter sempre bem informado. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Tchau.